ficarem mais ricos ainda. A gente tem uma tela para explicar isso, só que a gente vai trazer para a nossa realidade brasileira. Entenda, a história da Superliga debatida no Sport Center, Futebol no Mundo vai falar bastante também. A gente vai tentar trazer um pouco para a realidade brasileira. Vamos lá. Como é que funciona essa Superliga? São 20 times, 15 clubes fixos, que são os 12 fundadores, né? Mais 3 que serão anunciados, tá? Então são 3 clubes espanhóis, 3 clubes italianos, 6 clubes ingleses. Os times da Alemanha não embarcaram nessa, pelo menos por enquanto. Aí são 2 grupos de 10, os 3 primeiros de cada grupo vão para as quartas, quarto e quinto de cada grupo jogam playoffs e os jogos ocorrerão no meio de semana, tá? Certo? Essa é a conversa aí para a Superliga que foi anunciada. Ainda tem uma discussão aí, o pessoal da UEFA já mostrou aí como seria um planejamento de uma próxima Champions League, com essa Superliga que vai concorrer, vai ser uma loucura. Mas enfim, eu queria trazer para a nossa realidade, porque olha, os clubes italianos são Inter de Milão, Milan e Juventus, os espanhóis Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, tá? E aí na Inglaterra a gente tem Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Então são 12, 3 ainda iriam se agregar e os outros 5 são equipes aí por índice técnico, por desempenho na temporada, etc, para formar essa liga de 20 clubes. Tá bom? Muito bem. Aí seria a super competição. Vocês acham, vou começar pelo Pascoal, que funcionaria uma Superliga aqui no Brasil? Eu sei, Champions League envolve continente e tal. Vamos trazer um pouco para a realidade do futebol brasileiro, que muito já foi discutido aí sobre uma liga e tal, etc. Daria certo uma Superliga aqui no Brasil ou isso ia dar um quiprocó danado, hein, Pascoal? Tudo bem, querido? Tudo bem, galera? Um abração para todo mundo, para você que está em casa, para os nossos companheiros aqui no programa. Eu vou dizer, já tentaram algumas vezes, né? Nós já tivemos o Clube dos 13, que foi uma tentativa dos maiores clubes brasileiros se afastarem da Confederação Brasileira de Futebol, numa situação, depois historicamente o professor pode enquadrar isso para a gente, que os clubes queriam a realização do campeonato, a CBF não tinha dinheiro para fazer o Campeonato Brasileiro, e aí o Clube dos 13 foi fundado com a intenção de ter os maiores clubes do Brasil, 13 eram os fundadores e depois os outros seriam convidados. Aí teve o módulo verde e o módulo amarelo, e aí não teve a junção do verde com o amarelo, como deveria disputar a final, aí o Flamengo acha que é campeão, o Sport acha que é campeão, e aí começou o Clube dos 13, né? Já começou assim. Aí a gente já teve a tentativa dos campeonatos regionais. Sul Minas, Rio São Paulo. E aí, agora a única que funciona é a Copa do Nordeste. Aliás, funciona brilhantemente. A Copa do Nordeste funciona que é um reloginho, é tudo muito bem feito, tudo bem arrumado, as coisas funcionam perfeitamente. Porque os 9 estados do Nordeste se uniram em torno dessa proposta e fazem um campeonato sensacional, maravilhoso, com jogos sensacionais. A gente já teve outras tentativas e a gente aqui no Brasil vive de sobressaltos a respeito disso. No Brasil, as pessoas pensam muito mais no dinheiro do que na competição. E se você pensar muito mais no dinheiro do que na competição, você acaba indo por caminhos que não são os mais rentáveis muitas vezes, né? Porque você vê o que é pago no Campeonato Brasileiro, vê o que é pago na Copa do Brasil. Se você ainda tiver uma outra competição, eu fico pensando em datas aqui. Como é que vai botar tudo isso? Vai tirar os campeonatos regionais? Não vai ter mais? E aí como é que você vai compor? Você vai compor de que forma? Quais serão os grandes que serão convidados novamente? Quais deles terão direito a voto? Quais deles comandarão? É mais ou menos o que eu penso lá na Europa. Existem realmente... Aí, o fundo da Europa é um fundo financeiro. O fundo para se fazer, o pano de fundo para se fazer esse campeonato, a Supercopa na Europa, é o pano de fundo financeiro. Porque eles acham que podem arrecadar mais do que arrecadam com a UEFA administrando os torneios. Então, esse é o pano de fundo. Se a UEFA aparecer com mais dinheiro, o negócio vai ser superado, né? A bronca é dinheiro e sempre será por dinheiro. Eu acho que já tivemos muitas situações aqui no futebol brasileiro e poucas delas com soluções efetivas. O Campeonato Brasileiro continua aí, Copa do Brasil continua aí e os regionais continuam porque esses campeonatos têm a tendência de fracasso, especialmente aqui em território tupiniquim. O professor, queria te ouvir também sobre essa história da Superliga. E assim,
Deixa eu até mandar um beijo pro Antero Greco, que está acompanhando a gente, falou assim, o Brasileirão já é uma Superliga. Verdade, são os 20 clubes, né, Antero? Verdade. Mas imaginando que a gente formasse algo aqui no sentido de 12, vai, não pode ser número ímpar, né? Senão fica complicado na hora dos confrontos. Mas 14 equipes, as principais. Você acha que isso daria certo, professor? Porque, por exemplo, fico pensando aqui, qual é o formato da Superliga Europeia lá? São os principais, independentemente do desempenho em campo, tem aquelas equipes que estão ali, são os fundadores e não vão ser rebaixados, certo? Como é que ia funcionar isso aqui? Porque dentro dos nossos 12 principais, ou 14 principais que seja, nós temos pelo menos 3 aí que estão na Série B, professor. Isso me incomoda, William. Boa tarde a você, Facincani, Pascoalzinho, todos e todas que nos assistem. É isso que me incomoda. E eu fico perguntando, será que não dá para fazer as duas coisas, não? Será que não dá para a gente pensar no dinheiro e no mérito esportivo? Será que não dá para as duas coisas andarem juntas? Por que tem sempre que haver essa cisão? Eu, sinceramente, ficaria muito contente já com uma liga, não precisava nem ser super. Todos os cartórios do mundo deveriam cair. Das federações estaduais à FIFA, passando pela UEFA, por toda a confederação, enfim, por todo o cartório. Realmente os clubes deveriam tomar isso para si. Agora, não acredito nessa coisa do fim do mérito esportivo. Eu acho que isso está muito na cabeça dos americanos, não está na nossa cultura. Isso é o que me incomoda na história. Os clubes pegarem as rédeas, perfeito, é como tem que ser. Os clubes reivindicarem, na verdade é isso, eu acredito que essa Superliga Europeia aí seja um meio, não um fim em si. Eles querem pressionar a UEFA para ter mais jogos. Isso já aconteceu antes, quando a Copa dos Campeões, que antes só reunia os campeões dos países europeus, e aí era só campeão de país mesmo, então tinha lá o campeão da Romênia disputando pau a pau em mata-mata com o campeão italiano, e aí perceberam que aquilo era jogar dinheiro fora. Aí fizeram a Liga dos Campeões da Europa. Mas a Liga dos Campeões da Europa hoje, ela tem um critério técnico, que inclusive foi criticado pelo manda-chuva da Juventus, né? Com todo respeito à Atalanta, o que a Atalanta fez para estar... A Atalanta jogou mais bola que muito time grande. O Leicester, na Inglaterra. Então isso não pode ser perdido de vista. E eu fico toda vez pensando isso, não dá para a gente casar as duas coisas. Por que a gente tem que jogar o critério técnico no lixo? Que você citou e que o Zinho conquistou brilhantemente, inclusive o Flamengo é o campeão com todos os méritos, porque foi o Flamengo que jogou contra os times grandes ali. Aquela aberração começou justamente quando se cortou na carne o Guarani, vice-campeão de 86, o América do Rio, que era semifinalista de 86, ele caiu fora. Na época, Carlos Miguel Aidar falou que não se faz uma revolução sem sangue e colocou já o início de algo muito promissor. O que os clubes fizeram em 87 seria o que deviam fazer sempre. Descobriram direitos de televisão em 87, fizeram um acordo na época com companhia aérea, com uma televisão, com uma empresa de refrigerantes que patrocinou todos os clubes que queriam, menos os que já tinham contrato, né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras também tinham outro contrato, mas depois entrou na do refrigerante. Isso é fazer negócio. Só que as coisas não são excludentes, gente. Você mata a galinha dos ovos de ouro se você não tem credibilidade. Se você faz uma liga, entre aspas, pirata, e tem o campeão da Champions, é uma concorrência ruim para o negócio. Tudo é ruim quando você faz isso. Você vai vender direitos de transmissão separados, álbum de figurinha que uma empresa pode ter de determinados clubes e não pode ter de outros. Então tem que se pensar numa liga, mas tem que se pensar também na credibilidade do negócio dentro da nossa cultura. A nossa cultura não é essa. A cultura do futebol que a gente vê tem a questão do mérito esportivo. Então me incomoda sim, me incomoda fazer como fazem os americanos com cadeira cativa. Porque hoje você ia dar essa cadeira cativa para quem? Você não podia dar essa cadeira cativa para o Botafogo e não dá para o Atlético Paranaense, por exemplo. Aliás, o Petralha foi o primeiro, aqui o Bira já mandou para a gente no Twitter do Petralha. O Petralha foi o primeiro a ficar assanhadinho com essa ideia. Que é uma ideia elitista. Eu acho que o futebol é um esporte democrático demais para ir só para o elitismo.
Dá pra gente ganhar dinheiro melhor. Os clubes têm razão, os clubes europeus têm razão, eles querem mais jogos grandes. Essa é a grande questão. Se você der uma fórmula com 10, 12 jogos grandes, eles esquecem essa história de Superliga, né? A partilha precisa ser maior. A UEFA fica com uma parte do bolo que os clubes não estão concordando e eles estão certos nisso. Agora, para fazer essa cisão, eles não podem entrar nessa seara de sacrificar o mérito esportivo. Isso na cultura do futebol é muito importante, porque o futebol é muito gostoso nisso. Tem o torcedor do time pequeno, da cidade pequena. Eu costumo dizer que os melhores jogos da minha vida foram no quintal da casa do meu avô, não foram os de Copa do Mundo. O futebol tem esse aspecto. Isso não pode ser jogado fora. E tem uma explicação que ela é muito simples para quem acompanha o futebol europeu, né? Que é a explicação de que algumas das grandes equipes que se acostumaram neste último período de década, né? Principalmente os clubes italianos, que foram os grandes responsáveis por tentar novamente se unir aos grandes clubes mais ricos, né? Como Barcelona, Real Madrid, os clubes ingleses que entraram nesse exponencial financeiro, para que eles não caíssem no ostracismo. Então, essas equipes, o que elas fizeram? Vendo que outros clubes estavam surgindo com más administrações e outros clubes surgindo de uma forma menos tradicional, mas com boas administrações, eles fizeram o seguinte: bom, para a gente não correr o risco de acabar perdendo terreno para Atalantas, para Borussias Dortmunds da vida, que é um clube grande, evidentemente, mas que não tem esse peso, que não tem essa tradição gigantesca de Bayern, de Real Madrid, de Barcelona, de Milan, de Juventus, né? O Borussia está num degrau histórico que realmente chegou, o Sevilha que tem chegado, enfim, essas equipes mais periféricas, isso incomoda a esse lado mais egocêntrico, vaidoso, e que estimula essa situação que ela é, na minha visão, asquerosa, com todo respeito. A partir do momento que você se coloca num patamar que... Eu não vou dizer que é racismo, porque o racismo ele tem uma outra coisa, mas é um preconceito. É uma liga preconceituosa. A partir do momento que você tira de cena o mérito esportivo, a democracia, você tira de cena o vencer dentro da sua própria condição e não vencer pela sua própria a situação financeira, pelo tem e não pelo que você pode ser, isso pra mim, gente, é o fim do futebol. Acaba a competitividade. Eles, obviamente, os clubes europeus querem acabar com as copas internas, porque são torneios para ele que não tem apelo algum, nem vaga na Champions League as copas internas dão. Surgiu agora mais um torneio da UEFA, que é a Conference League, que é um ótimo torneio. Eu, particularmente, adoro competições continentais, não importa o mérito, acho que isso estimula justamente essa democracia, o crescimento de equipes menores para chegar a um patamar maior. Então, para mim, quanto mais competições europeias, mais legal o futebol se torna, mais democrático ele se torna, surgir novas equipes, novos jogadores assim sucessivamente. Então, eles vendo que essas competições estão atrapalhando o elitismo deles, eles preferiram dar um basta nisso para bater em frente com uma UEFA, colocando, obviamente, como o grande chavão da história, o dinheiro. Porque o que é o mérito da participação na Superliga? Só o prêmio de participação na competição, 4 vezes maior do que a Liga dos Campeões, parte para as equipes que estão entrando. Então, mais do que isso, atrelado a uma premiação que ela vai ser gigantesca, um clube pode acabar lucrando 1 bilhão de euros nessa brincadeira toda. 1 bi de euros. É um valor surreal. É quase que o valor de um clube de média expressão na Europa. Um valor para você comprar um clube de média expressão na Europa, você, com 1 bilhão de euros, acaba adquirindo, que é o que pode ser a premiação dessa Superliga Europeia. Então, tem toda uma explicação de preconceito e também de minar tradições, de minar, por exemplo, o Manchester United. O Manchester hoje não é mais o Manchester que o Zinho conhece muito bem, que pegou no final dos anos 90, né? O Manchester que venceu o Palmeiras numa decisão de Mundial, que veio de 3 títulos continentais, de 3 títulos naquela mesma temporada, ganhou a Champions League, ganhou o Campeonato Inglês, ganhou a Copa da Inglaterra, a Tríplice Coroa, O Manchester hoje já perdeu terreno pro City, já perdeu um pouco de terreno pro Chelsea,
que até o final dos anos 90 era apenas um clube que estava iniciando a sua trajetória com grana. Então, assim, tem muito desse preconceito, tem muito de minar novas equipes e novos exponentes subindo no futebol e, evidentemente, esse fator de dinheiro. Para mim, repito, a palavra que eu defino essa liga, como o Gary Neville, que foi o grande lateral direito da história do Manchester, que o Zinho, inclusive, enfrentou naquele jogo lá em Tóquio, que é um dos maiores ídolos e comentarista hoje no futebol inglês, definiu de uma forma perfeita. Dá nojo, é asqueroso isso que querem fazer no futebol europeu.